Isso que você está vendo na tela é uma operação inteira de uma empresa de serviços dentro do ClickUp. Comercial, entrega de projeto, demandas internas, tudo configurado. 5 projetos rodando ao mesmo tempo, cada um dos clientes com prazo, responsável e as demandas configuradas. E um painel que responde em 10 segundos aquela pergunta que todo dono ou gestor faz e ninguém consegue responder com muita clareza. Como é que estão os meus projetos e os meus clientes? Nos próximos minutos, você vai montar comigo do zero toda essa estrutura, do primeiro clique até esse painel aqui que está aparecendo agora. Sem atalho, sem template mágico e sem aquele negócio de eu vou te mostrar isso aqui em outro vídeo. Não, você vai entender tudo nessa aula. Mas antes da gente começar, eu preciso te avisar de uma coisa muito importante. Se você já tentou usar o ClickUp no passado e desistiu, esse vídeo vai fazer você retomar, porque a gente vai, além de resolver esse problema, eu sei como é que funciona a tua situação, tá? Você abriu, viu um monte de opção, montou alguma coisa e 3 semanas depois, ninguém do time estava mais entrando. E o problema quase nunca é a ferramenta, mas eu não vou te culpar, tá? A gente sabe bem que você deu o seu melhor. E quase nunca também é culpa do time, tá? Porque o time em geral tenta até utilizar boas ferramentas quando a ferramenta ajuda o trabalho dele. Geralmente o problema é a sistematização falha da ferramenta, ou seja, é falta de ordem. Existe uma ordem certa pra gente organizar as coisas aqui dentro do ClickUp e é isso que eu vou te ensinar a montar. Praticamente todo tutorial aqui que a gente encontra na internet, você vai encontrar por aí um review da ferramenta, vai te falar do preço e ensina geralmente você começar a configurar na ordem errada. Não porque as pessoas são mal intencionadas, mas é porque elas te ensinam a ordem do menu do ClickUp, que não é por onde a gente deve começar, tá bom? Então, a ordem desse vídeo vai te deixar claro que a ordem do menu não é a ordem de uma empresa de verdade que consegue implementar o ClickUp. A gente já fez mais 750 implementações de ClickUp, muitos fluxos diferentes em determinados segmentos, mas além de te dar uma carteirada aqui com esse número, eu vou te mostrar duas coisas que eu aprendi ao longo de todos esses anos trabalhando com ClickUp, desde 2022, para falar a verdade. O que eu preciso fazer principalmente no começo e quando eu devo fazer essa estruturação ao longo do tempo. Porque tem coisa aqui dentro que se você fizer no minuto 5 aqui do vídeo, então vou pedir para você não pular, ele vai matar a sua implementação. Então eu vou te mostrar exatamente qual é esse problema, qual é a ordem, então já vamos começar aqui na tela. A primeira coisa que você vai fazer é, se você não tem uma conta ainda, usa o nosso link aqui da descrição para criar a sua conta. A gente ganha um cafezinho do ClickUp quando você faz isso. Então ajuda aqui no crescimento do canal também, para a gente saber se a gente está gerando usuários novos aí para o ClickUp. Você vai cair nessa tela aqui quando você fizer aí o seu primeiro login. Ele vai te perguntar para que você está usando esse espaço. A gente geralmente coloca aqui a opção correta. E aí aqui ele vai te dar algumas opções, que é basicamente uma pesquisa que o ClickUp faz contigo para entender de onde você vem e quem você é, tá? Então aqui a gente vai preencher as informações. Aqui você poderia convidar pessoas do seu time, eu recomendo que você não faça isso agora, tá? Vamos clicar aqui em pular essa etapa. Ele vai perguntar se você conhece alguma dessas ferramentas para integrar elas. A gente vai pular essa etapa também, porque a gente vai fazer isso depois. E dos recursos que a gente gostaria de experimentar, a gente vai basicamente marcar IA e tarefas e projetos. Você pode marcar qualquer outro, tá? Não vai interferir muito no uso da tua ferramenta aqui. Então vamos lá. Aqui a gente vai dar um nome para o nosso workspace, então eu vou colocar aqui empresa de serviços, mas você vai colocar o nome da tua empresa, tá? O SciForge.co, que é o nome da nossa empresa aqui. Beleza, vou clicar aqui em terminar. Aqui eu coloquei o .co, porque é o nosso domínio, tá, turma? Mas você pode colocar só o nome da empresa. Assim que ele carregar, ele vai fazer um pré-setup aqui da conta. E aí, a gente vai cair provavelmente nessa tela. Então, quando você clica, você vai cair nessa tela aqui. Turma, eu sei que essa tela ela soa intimidadora. Se você for contar a quantidade de botão que tem aqui, com certeza vai passar dos 30, 40 botões. Não é muito intuitivo e é por isso que a gente vai te ajudar a enxugar essa visão assim que você cai na ferramenta. A primeira coisa que você vai fazer é, aqui na sua esquerda superior, vai clicar em configurações. Fez isso? Turma, coloque um avatar aqui na sua conta, tá? Com a logo da sua empresa. Aqui eu já coloquei o da nossa, faz toda a diferença aí para fazer com que o teu time entenda que a ferramenta tem um capricho, tá? Então coloquei aqui a informação correta. Segundo, a gente vai rolar a tela até aqui embaixo e vai clicar aqui em preferências, tá? Aqui você vai basicamente conferir a sua foto, coloque uma foto de perfil. A minha aqui já tá porque eu já tinha uma conta criada. Você vai colocar o seu nome. Fazendo isso, você vai ter algumas configurações de estética, tá? Que fazem diferença para a gente como indivíduo, a hora que a gente entra aqui e começa a configurar. Então aqui você pode escolher a cor do seu workspace. Basicamente essa cor ela é individual, tá? Então cada um vai escolher a sua. Aqui embaixo, turma, coloquem o alto contraste para maior acessibilidade. É como se ele deixasse a ferramenta em negrito. Fica mais confortável para trabalhar, principalmente quem tem dificuldade visual. Aqui embaixo, pessoal, configurar o início do calendário da semana para segunda, formato de 24 horas, dia, mês e ano.
preferências pessoais, tá? Se tua semana no teu calendário começa no domingo aí, você pode só simplesmente escolher. E aqui embaixo, uma opção que pouca gente fala é o modo de desempenho do ClickUp, quando ele está desativado, e por padrão ele vem desativado, a ferramenta te oferece mais motions, mais transições, a ferramenta fica um pouco pesada. Quando você ativa isso aqui, a ferramenta fica mais leve, com transições mais suaves e basicamente você tem menos animações aí durante a movimentação da ferramenta. Configurado aqui suas preferências, vamos para as notificações. Aqui nas notificações, turma, quando a gente cria uma conta no ClickUp, a gente recebe muita notificação muito chata. Então a primeira coisa que eu vou sugerir que você faça é aqui nas configurações de e-mail você desabilitar notificações. Tiago, mas caso eu tenha questões relacionadas a faturamento, eu uso muito e-mail, quero receber notificação e tal. Faturamento sempre vai chegar na tua conta, tá? Sobre pagamento e tudo mais. Aí em relação à conta paga do ClickUp, que eu vou falar sobre isso depois. Mas aqui embaixo a gente pode escolher então apenas menções, que aí caso alguém te notifique, de fato, ou algum prazo chegue, aí você deixa a visualização focada por e-mail, beleza? Aqui eu costumo deixar desabilitado e beleza. Caixa de entrada, caso esteja chegando muita notificação para você, eu vou explicar já já como funciona. Você pode mais uma vez reduzir a quantidade e o volume de notificação que chega para você, deixando aqui em visualização focada ou personalizar item por item do que você deseja ser notificado. Para simplificar, aqui embaixo, provavelmente quando você instalar vai estar aparecendo aqui habilitar notificações, ele vai aparecer o pop-up aqui na esquerda superior, você aprova e deixa aqui as notificações apenas focado. E aqui embaixo no celular eu deixo apenas menções. Eu não quero receber um monte de notificação no meu celular conforme as pessoas vão mandando mensagem e tal. Apenas menções. Menções são importantes, significa que alguém, um humano, foi lá e me mencionou, ou algum agente de IA, que eu vou falar disso depois também, mencionou você numa tarefa, aí sim você precisa dar uma atenção extra. Aí eu quero ser notificado, ok? Fazendo isso, então a gente vai falar muito rapidamente depois sobre o aplicativo de celular, mas já dando uma prévia para você. ClickUp tem um aplicativo de celular que funciona muito bem, recomendo você, toda a galera do teu time baixar para utilizar muito bem a ferramenta, porque às vezes você não está no computador, você está, enfim, fora aí com o cliente, ou você está fazendo alguma outra atividade, você consegue responder, ver as tarefas, projetos e tudo mais pelo celular. Inclusive, usar o ClickUp Chat, que é um concorrente do Slack, e é um chat que evita grupos do seu WhatsApp, centralizando as informações aqui no ClickUp. Funciona muito bem também. Então, repara, pessoal, que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui em início, e eu vou ensinar você a dar uma limpada numa tela que, para mim, ela é muito problemática do ClickUp. Eu, como usuário, sou muito crítico também aqui à ferramenta e eu acho que é uma tela ruim para o usuário quando a gente cai aqui. Provavelmente a tua barra aqui da esquerda e aqui vai ter muito mais opções mostrando para você. O que a gente vai fazer agora? Você vai clicar aqui em mais, vai clicar em personalizar, vai clicar aqui em navegação e desabilitar todas essas opções, deixando apenas essas aqui para esse momento, tá? O chat, IA e espaços, elas são bem suficientes. Aqui embaixo em ícones e rótulos você marca essa segunda opção. Aqui em início pode desabilitar tudo, tá, pessoal? Deixe apenas minhas tarefas nesse momento. É minha sugestão para simplificar a tua conta para agora. Depois aqui em sessões você vai deixar nessa ordem que eu vou configurar agora. Primeiro você vai deixar aqui os seus espaços, depois mensagens direta, depois canais e aí o chat com IA. É a minha sugestão, tá, pessoal? Esse chat com IA você pode ocultar aqui, porque é uma opção que por muito tempo, aí durante sua implementação, você não vai precisar usar essa opção. Aqui em temas, mais uma vez, pode deixar o modo claro, modo escuro, mudar as cores aqui dos assets gerais da ferramenta, ok? Fazendo isso, a gente já deixa mais leve essa barra esquerda e já enxuga um pouquinho. Agora vamos para o próximo passo, configurando a ferramenta. A gente vai clicar aqui em Minhas Tarefas e repara que em Minhas Tarefas vem uma tela completamente cheia de informação. Essa, para mim, é uma das telas mais problemáticas do ClickUp. Para novos usuários, quero que você entenda que você pode vincular a tua agenda, sim, e a gente vai falar disso depois. Você pode organizar aqui filtros com as informações e tal, mas ela é pouco útil no começo. O que a gente vai fazer aqui? Clique em gerenciar cartões e desmarca todas as opções de cima a baixo, ok? Fazendo isso, você vai ativar duas opções que eu vou te explicar o porquê já já. Primeiro, você vai ativar aqui o meu trabalho e depois o stand-up da IA. Ele vai aparecer essa caixinha aqui para você. Você vai escolher aqui basicamente você mesmo e vai pedir para gerar, tá? O que é isso aqui, turma? Basicamente, o stand-up da IA é um relatório feito automaticamente por inteligência artificial das pessoas e do período que a gente configurou aqui em cima. Então, quando eu tiver outras pessoas da minha equipe trabalhando aqui comigo, eu vou poder pegar histórico, relatório e informações dessa pessoa aqui
por inteligência artificial de tudo que ele gerenciou aqui dentro da nossa conta. Repara que até agora a gente não foi para Space, não tinha nem organizar status, nem projeto, nem nada. Porque se você não organizar essa base aqui, você não vai se achar dentro da ferramenta. Então, alinhado esses dois cards aqui, basicamente agora você tem, ao começar o seu dia, uma visão aqui da esquerda bem configurada com as suas tarefas. E aqui nesse meu trabalho, conforme você tenha mais atividades, eles vão aparecendo nessa lista pré-filtrada para você e vai ficar muito mais fácil de você usar. A gente vai retornar nessa tela já já, mas eu já queria te adiantar e deixar esse setup aqui. E isso você também vai fazer junto com o teu time, tá, turma? Porque esse setup aqui ele é importante, toda conta que é criada ou convidada, a gente precisa repetir ele. Vamos lá, então, andando aqui para a próxima etapa. E aí o maior erro mora aqui. A galera começa a organizar os seus spaces e aí pensa no marketing financeiro, clientes, ideias. E aí daqui a pouco, em muito pouco tempo, tem 15 spaces aqui completamente desestruturados. Você tem 15 espaços, ninguém sabe onde coloca nada, onde que estão as tarefas, onde que o cliente vai começar, terminar, enfim. Isso acontece por um motivo muito específico. Você começa organizando por assunto e não por departamento. Turma, toda empresa, mesmo que seja uma empresa de um homem só, tem departamentos, do financeiro, do marketing e tudo mais. Mas nenhuma empresa funciona por assunto, uma empresa funciona por departamentos e processos. Então, antes de qualquer clique, eu quero que você elabore na tua cabeça onde você vai armazenar os clientes e quais mais fluxos você quer organizar aqui. Vamos começar aqui só pelo de cliente, porque essa resposta também ela vai vir com o tempo para você. Então, eu vou usar como exemplo aqui uma empresa de serviço, uma agência, uma consultoria, um escritório, qualquer negócio onde a entrega de um projeto para um cliente é a entrega que você precisa fazer de serviço. Imagine aí que você tem de 10 a 20 pessoas, 5 a 8 projetos simultâneos, rodando ao mesmo tempo. Essa é uma estrutura que a gente vai seguir aqui, ok? Se a sua empresa é assim, esse vídeo é literalmente sobre você, porque a grande maioria das pessoas que trabalham aqui com a gente, são nossos clientes, tem esse tipo de problema, a gente quis ajudar vocês a organizar dessa forma. Se não é, o método é exatamente o mesmo, mas você vai ter uma estrutura que você vai perceber ao longo dessa aula, que você só muda o contexto, muda um pouquinho a estrutura para deixá-la mais enxuta. Então a pergunta número 1 que você tem que se fazer para começar isso aqui é: quais trabalhos se repetem toda semana aqui para que eu consiga organizar mentalmente já essa nossa direção do departamento? E para isso, a gente vai começar organizando o nosso departamento de operações. O que eu vou fazer aqui, turma? Eu vou excluir esse space nativo que o ClickUp cria aqui para a gente, vou criar um novo espaço e vou dar o nome de operações. Aqui do lado, eu vou fazer o seguinte, eu vou basicamente fazer o upload de uma imagem customizada que eu tenho aqui no meu desktop. E eu vou escolher essa imagem aqui, talvez para você não faça sentido, para outros fazem, mas eu quero mostrar para vocês que dá para você deixar bem bonito esse teu ambiente aqui, onde você pode colocar tua marca, tua logo e tudo mais, ok? Então aqui a gente vai escolher operações, porque operação, para esse caso, é onde a gente armazena as entregas do cliente, é o pós-venda do cliente, ok? Posso adicionar uma descrição. Aqui, basicamente, pessoal, eu posso já organizar duas coisas. Eu posso escolher se esse projeto está permitido para todo mundo que entrar no meu workspace do ClickUp já ter acesso, ou posso tornar ele privado e depois liberar sob demanda para pessoas que precisam ter acesso a esse nosso ambiente aqui, ok? Isso é legal para fazer controle de acesso. Vamos clicar em continuar. Essa etapa de cima aqui, turma, eu não gosto muito dela, esses templates em geral não funcionam muito bem, e aqui é onde a gente vai organizar no detalhe, porque é exatamente aqui que metade do trabalho mal feito e confuso é gerado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é organizar aqui no ClickUp as nossas views padrões. Por recomendação, turma, eu não gosto de deixar nenhuma view obrigatória no ClickUp, exceto a lista e só, porque depois eu gosto de customizar isso aqui ao longo do projeto. As visões são basicamente formas de enxergar o meu projeto aí na hora de executar, como enxerga as tarefas, as demandas, os responsáveis e tudo mais. Vou explicar isso para vocês já já. Fazendo isso, a gente vai organizar agora o status das tarefas. E um erro muito comum é ficar criando status demais, status despadronizados, tá? Então, a gente não vai cometer esse erro e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esses modelos de status aqui e vai escolher um modelo normal, que ele vem em inglês, no geral, mas a gente vai usar ele para não ficar criando coisas novas o tempo todo. A gente vai otimizar estruturas existentes aqui desse status. Então, a gente vai transformar isso aqui em a fazer, que é um status genérico para demandas que precisam de alguma atuação e trabalho. Vou escolher a cor vermelha. Em progresso, em aprovação, em revisão, recurso pronto. Vou escolher aqui entregue e encerrado.
Tiago, por que você colocou esses status aí especificamente? No fluxo de trabalho, principalmente de projetos mais genéricos, é importante que a gente entenda que eu preciso ter status que tarefas invariavelmente vão parar nesse status, como por exemplo, está em aprovação, pode ser aprovação interna com o cliente, você pode especificar aqui. Se está em revisão, beleza, foi para aprovação, precisa revisar, ok. Então, posso colocar aqui, por exemplo, em revisão ou requer revisão, tá? Então, você pode organizar dessa forma. Eu vou mudar a cor aqui desses status e eu vou explicar para você o que é o recurso pronto, tá? O recurso pronto é quando eu tenho uma demanda que, por exemplo, o design foi concluído, mas ou o post foi concluído, ou o PDF do cliente, o relatório foi concluído, mas ele não foi entregue ao cliente ainda, ele não foi finalizado. Então, ele mantém como uma tarefa aberta aqui para a gente, tá? Então, tem aqui o status a fazer, em progresso, aprovação, requer revisão, recurso pronto. E aí eu tenho o entregue, que eu vou deixar essa cor azulzinha aqui, porque faz mais sentido. E qual é a diferença do entregue para o encerrado? O entregue é quando uma demanda foi entregue e encerrado é quando eu não tenho mais nada para fazer naquela demanda, não vou avaliar ela, quero que ela suma do meu visual. Eu vou explicar isso aqui para vocês visualmente já, tá? Fica tranquilo que vai fazer muito sentido para você. Aqui eu vou salvar esse modelo, porque a partir de agora, pessoal, toda vez que eu escolher esse conjunto de status normal, ele vai se aplicar também a outros projetos para a gente, tá? Vou clicar em aplicar alterações. E aqui, turma, tem uma coisa que divide opiniões, talvez se você vai gostar mais de mim ou menos de mim, pelo que eu vou falar agora. Os Click Apps são basicamente aplicativos dentro do ClickUp que permitem que você tenha mais opções, funções e recursos, tá? Aqui tem um que eu odeio utilizar, eu acho que na maioria das vezes ele não faz sentido, que é o de prioridade, que é aquela bandeirinha vermelha, amarela. E para mim, nos projetos que eu gerencio, prioridade se define com data, horário, responsável e acabou. Não tem bandeirinha, não tem nada colorido, geralmente não vejo funcionar muito bem. Só funciona muito bem para times que já trabalham isso há algum tempo e tem metodologia para trabalhar isso. A grande maioria das vezes é espuma, não serve para nada. E-mail eu vou só desabilitar e etiqueta, por enquanto, a gente vai desabilitar, ok? Campos personalizados, múltiplo responsável, essa belezinha aqui de remapear datas finais a gente vai habilitar e essas outras você vai deixar igual também, tá? Não vou explicar uma por uma, aqui do ladinho tem um entendimento geral de para que funciona cada uma delas, mas mais à frente você vai perceber elas na prática e onde a gente consegue utilizar. Feito isso, criei o meu primeiro espaço. E agora, pessoal, a gente vai configurar. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um espaço, que é um departamento, e dentro a gente tem processos e fluxos? Agora eu preciso desdobrar aqui dentro quais são esses processos e fluxos. E para isso, eu vou entender que dentro de uma estrutura de projeto, onde eu tenho, por exemplo, projeto de arquitetura, eu tenho fases para entregar um projeto para um cliente. Assim como eu tenho um projeto de engenharia, eu tenho fases para entregar esse projeto. Assim como se eu tivesse uma campanha de marketing, lançamento, por exemplo, eu tenho fases para concluir esse projeto. Então, você percebe que na estrutura que eu estou te ensinando não importa muito, desde que você tenha essas fases para entregar. Tiago, eu não tenho fase para entregar para o cliente, eu entrego um conjunto de demandas. A gente vai falar disso depois, por agora a gente vai fazer essa estrutura de projetos, tá? Então, para isso, a gente vai excluir essa listinha que foi criada aqui e a gente vai criar agora, imediatamente dentro de operações, uma pasta, onde eu vou organizar aqui cliente 1, e a gente vai simplesmente clicar em criar. Eu não vou detalhar cada uma dessas opções ali atrás com vocês, porque eles são perfumaria e ao longo do tempo vocês vão entendendo que ela basicamente se restringe a privacidade, ou seja, se quer compartilhar com todo mundo esse cliente sim ou não, e outros detalhes que não fazem muito sentido a gente detalhar agora. E aqui eu vou basicamente colocar o seguinte, fase 1, concepção. Por que eu estou organizando dessa forma, tá, pessoal? Eu vou organizar aqui toda a estrutura básica de como eu quero enxergar minhas tarefas aqui dentro do ClickUp. E aí, quando eu fizer esse setup com você explicando o recurso, você vai entender que depois a gente consegue duplicar e aproveitar essa mesma estrutura e criar seus templates. Todo mundo gosta de template, mas template só funciona se a gente faz de um jeito que funcione pra gente, correto? Então, eu vou explicar agora como que a gente vai organizar aqui. O ClickUp ele tem uma estrutura, pessoal, que é essa aqui. Toda vez que a gente tem uma conta criada, ou seja, a gente tem isso aqui organizado, a gente tem um workspace, que é a nossa conta. Aí a gente tem os space, que foi isso aqui que a gente organizou agora, que é operações. Dentro nós temos aqui listas soltas ali dentro ou pastas com as listas dentro. Vou explicar para vocês isso. Depois, dentro dessas listas, temos tarefas, subtarefas e checklists, ok? Então aqui,
Por que é importante eu entender essa hierarquia? Porque depois, quando eu precisar fazer relatórios, verificar demandas, vai ficar muito mais fácil se eu estiver na hierarquia correta. Aqui, a nossa hierarquia, a gente está organizando cada pasta por cliente, ou seja, cada pasta corresponde a um cliente com as suas determinadas fases aqui dentro, para projetos que são um pouco mais complexos, um pouco mais volumosos, beleza? Então, aqui na fase 1 de concepção, o que eu faria aqui agora? Eu simplesmente adicionaria as tarefas que eu tenho na etapa de concepção. Mas antes de colocar tarefa, a gente vai fazer uma configuração antes, tá? Que é o que eu recomendo que você faça aqui primeiro. Eu vou colocar aqui tarefa teste 1, 2 e 3, só para você ver mais ou menos como vai ficar as tarefas aqui. Só que aqui ele está ruim, basicamente. Eu tenho o nome da tarefa, tenho responsabilidade de vencimento e só. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Eu posso clicar e arrastar aqui para eu conseguir redimensionar essa minha visão. E a primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui na engrenagemzinha, clicar em campos. Vou pedir para ele exibir para a gente o status, que eu quero o status de forma mais visual. Prioridade eu não quero aqui, eu já tinha deixado configurado, ele ainda trouxe para cá, tá? Então, data de início eu preciso também e eu vou manter, por enquanto, esses campos aqui. Então, toda vez que eu abro uma lista que eu tenho tarefas, eu preciso saber essas informações. Nessa ordem, nome da tarefa, responsável, o status dessa demanda, que eu posso inclusive movimentar por aqui, tá vendo? A data de início dessa demanda, então vamos imaginar que foi do dia 27, deixa eu voltar aqui, data de início, dia 27, e ela termina no dia 3, então aqui já consigo ter uma noção de data corretamente. E aí tem uma configuração que a gente vai fazer agora aqui também, que você está percebendo que o a fazer está embaixo e ele está basicamente ao contrário, essa lista de tarefas? Então, quando a gente tiver mais tarefas aqui, ele vai começar a colocar as concluídas em cima e a fazer embaixo. É ruim, tá? Eu gosto de entrar e ver o que tem para fazer e o que está sendo feito para baixo. Então, a gente vai clicar aqui em grupo e vai escolher decrescente. Olha que legal. E aí, ele já vai organizar para a gente. Então, aqui eu tenho tudo que eu tenho para fazer. Vou me colocar como responsável dessas atividades. Vou escolher uma data de início aqui para essas tarefas. 30 ao dia 6, aqui vai ser do dia 6 ao dia 13. E repare que quando eu clico aqui, né, eu abro da data inicial e clico na data de início, ele já joga para a data de vencimento e é só eu clicar de novo que ele já configura aqui para mim de forma correta, bem tranquila e super intuitiva, tá? Então, retomando aqui, temos o nosso ambiente de operação, temos aqui também o nosso cliente 1, e a nossa primeira fase pré-configurada. Mas para não ficar só no mundo dos exemplos, tu me já explicar um recurso para vocês, olha que legal. Essas tarefas teste, elas são ruins, né? Até para eu te dar um exemplo mais realista. Então aqui do ladinho eu consigo selecionar essas atividades para não ter que deletar uma por uma, ou eu consigo marcar aqui em cima para selecionar todas do agrupamento de status, ou se eu clicar aqui na primeira, segurar Shift e for até lá embaixo, igual a uma planilha, ele seleciona todas. Eu vou deletar essas atividades aqui, e vou colocar tarefas que fazem sentido. Eu deixei uma colinha aqui. Então, por exemplo, levantar requisitos e restrições do cliente, definir aqui os objetivos e critérios de sucesso do projeto, mapear aqui os stakeholders e quem decide o quê. Vamos estimar o esforço, prazo e viabilidade desse projeto. Isso tudo na fase de concepção, tá? E, por último, agendamento de kickoff interno com a equipe. Ok, beleza. Agora vamos imaginar que essa tarefa aqui e enviar o convite no Google Agenda. Tá vendo que ele sumiu aqui? Então, quando eu tenho tarefas que tem um nome mais longo, ele fica assim, eu não gosto. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em personalizar, quebrar texto. Fica charmoso, joga para baixo e fica melhor configurado aqui para a gente, tá? Então, olha que legal, turma. A gente já começou a ter uma noção de projeto aqui. A gente pode já começar a colocar as datas, tá? Dessa nossa arquitetura de demanda, de entrega de cliente, com início e fim. E agora eu vou explicar para vocês como funcionam a gestão das tarefas de forma um pouco mais avançada, ok? Porque aqui nós temos muitas configurações para fazer e, como vocês já perceberam, a gente pode ter uma série de informações a respeito do projeto e ter uma visão geral aqui nessa fase de concepção. Quando eu abro uma atividade, ele pode abrir nesse layout aqui, ou ele pode abrir para você
num layout assim, ou ele pode abrir para você apenas aqui na barra lateral. Isso é opcional e você pode configurar, tá, turma? É bem legal cada uma das formas de manipular as demandas por aqui. Gosto muito de usar o modal, eu acho que ele é rápido, eu acho que ele funciona bem e eu consigo ter uma visão mais completa. Geralmente ele vai abrir assim para você, tá? Que aí ele tem aqui a parte das atividades e dos comentários. Vou te apresentar agora a visão de estrutura de tarefas. Quando a gente abre aqui, você percebe que nós temos, mais uma vez, né, a gente já tinha visão aqui, mas agora nós temos a visão de status aqui dessas atividades. Clicando nessa setinha aqui do lado, ele avança para o próximo status. Caso eu clique aqui, eu consigo ver a lista e avançar 2 status de uma vez ou retornar um status aqui desejado. Para aproveitar isso, repara que aqui na nossa direita inferior, ele mostra para a gente de forma auditável, turma, tudo que todo mundo fez. Então, Thiago Rodrigues definiu a data final, tal data. Então, caso alguém tenha mudado algum elemento do projeto, você consegue acompanhar por ali. Nós podemos eleger os responsáveis, tá, para essa atividade e estimar um tempo. Então, por exemplo, vou colocar aqui 8 horas para essa tarefa e começar a ter uma estimativa de tempo de quanto a gente vai gastar nessa demanda em específico, tá? E aqui eu posso rastrear o tempo, tanto quanto como eu posso aqui, por exemplo, dar play e pause e ele vai rastrear as atividades aqui para mim em seu respectivo tempo, ou eu posso dar entrada aqui que eu, por exemplo, investi 1 hora nessa atividade, vou salvar esse tempo. Mais uma vez, reparem que ele salva aqui para a gente o histórico. Não tem como mentir nesse histórico e nem o administrador da conta consegue apagar, tá? Mas o mais importante, turma, que eu queria apresentar para vocês aqui das tarefas é a parte onde a gente coloca o briefing da demanda. Então, definir o objetivo e critério de sucesso do projeto ou levantar os requisitos e restrições com o cliente, eu consigo colocar aqui de forma muito completa na descrição. Toda vez que eu digito barra, eu tenho uma série de coisas que eu posso colocar aqui. Por exemplo, posso colocar um código aqui dentro, tá? Um prompt. Posso colocar aqui também, se eu digitar barra, o cabeçalho. Então, aqui vai um artigo. Aqui, no caso, o título. Aí, aqui embaixo, eu vou digitar os parágrafos. Então, eu consigo ter uma formatação muito boa aqui. Consigo colocar checklist. Então, etapa 1... etapa 2. Eu recomendo que você utilize o checklist aqui de baixo, tá? Já vou explicar o porquê. Mas aqui você consegue criar de maneira muito robusta a descrição e o briefing das tarefas. Outra vantagem que você tem em relação ao ClickUp é que você consegue gerenciar as subtarefas por aqui. Então, caso você tenha etapas nesse teu projeto, como por exemplo, levantar requisitos e restrições com o cliente, então a primeira coisa pode ser consultar CNPJ do cliente. Segundo, vamos imaginar que faz sentido, tá, turma? Depois, a gente vai fazer o pré-orçamento dos recursos do projeto. Avaliar LGPD do projeto. Enfim, vamos imaginar que isso aqui faz sentido. Posso colocar responsáveis e datas aqui. É super dinâmico, então repara que não estava aparecendo muito bem ali a informação. Já coloquei aqui. E repara também, retomando aqui um pouquinho, que aqui eu consigo ver tarefas e subtarefas. Então, conforme eu vá avançando esse projeto, eu consigo ir entendendo que eu tenho tarefas, tenho subtarefas, etapas aqui, com seus respectivos responsáveis e prazos. Dessa forma, eu consigo ter todos envolvidos no projeto, cada um recebendo suas respectivas demandas nas suas etapas, com seu prazo em específico, ok? E aí, quando a gente vai avançando aqui no entendimento das tarefas, outra coisa legal que eu consigo fazer é vincular aqui uma dependência. Então, essa tarefa pode bloquear uma outra demanda. Não vou entrar nisso agora, tá? É um recurso bem avançado que para muita gente nem funciona muitas das vezes, nem serve, porque não faz sentido colocar. Checklist, você pode colocar checklist aqui, então checklist de restrições para avaliar. Então, imaginar segurança, orçamento, sei lá, aí você pode colocar aqui os seus checklists, atribuir um responsável para esse checklist, conforme você vai checando, ele vai concluindo aqui, tá? Então, você tem os seus checklists. Você consegue anexar arquivos aqui, isso é muito legal. Então, caso você tenha PDFs, imagens, vídeos, você pode colocar tudo aqui. E aqui na parte dos comentários, que é uma das coisas mais legais de comunicação do ClickUp, você pode mencionar o teu time. Então, aqui não tem um time para mencionar, mas você pode colocar @Marcelo do financeiro, o Marquinhos do marketing. Você consegue, a partir do momento que você comenta qualquer coisa, a pessoa receberá essa notificação
e ela vai te responder por aqui. Uma das maiores vantagens, turma, é que o ClickUp ele tem comunicação contextual. E a comunicação contextual ela te ajuda muito, porque quando você abre um projeto como esse, e nós ainda estamos na fase 1 de concepção, repara que a gente já tem uma estrutura de projeto com prazo, com data, configurado, tudo bonitinho. E aqui, quando eu abro essa demanda, eu tenho uma descrição dessa demanda, ou seja, o briefing, e aqui eu consigo entender os comentários. Então, caso eu veja uma tarefa daqui 10 dias que alguém executou, eu consigo ver os comentários aqui, por exemplo, comentários a respeito de aprovações, bloqueios do projeto. E tudo isso vai ficando armazenado aqui para a gente. Então, quando, por exemplo, alguém foi tentar levantar os requisitos, vem aqui e comenta: o cliente nos alertou que o projeto tem um problema, e aí vai descrever o problema aqui e vai ficar armazenado. E é muito importante, pessoal, porque para quem trabalha com projeto sabe, contexto no WhatsApp é um lixo, porque é literalmente lixo. Você vê uma vez, subiu o contexto, acabou. Raramente você retorna. Se for um arquivo, você não consegue baixar depois de um tempo. É muito ruim. Então aqui você consegue basicamente entender todo o contexto e auditar isso depois por inteligência artificial. Vou tirar um tempinho para a gente falar de IA aqui daqui a pouco, tá? Agora, pessoal, para a gente tornar essa nossa visão melhor, a gente pode melhorar a nossa visualização, né? Redundante isso que eu falei, mas aqui, por exemplo, eu posso criar gráficos de Gantt, onde no Gantt, de acordo com a minha data de início e fim, olha só, eu não fiz nada além de ter configurado aqui, tá? Eu tenho aqui o Gantt do projeto, aqui ao clicar e arrastar eu já defino a data de início e fim. Então, por exemplo, aqui tem um atalhozinho, tá, turma, que a gente consegue minimizar essa tela, que ela fica bem mais confortável para ser usada. Então aqui eu vou expandir um pouquinho para ficar mais fácil. Aqui eu vou pedir para ele trazer a data inicial e a data de fim, para que eu veja aqui especificamente quais as datas. Consigo mudar por aqui a data, tá vendo? Então aqui ele já muda para a gente, ou consigo mudar por aqui mesmo. Então essa aqui não é dia 31, vai ser no dia 2. Então repara que mudo aqui, ele muda ali também. Ou consigo clicar e arrastar. Então aqui é do dia 3 ao dia 6. Turma, é muito intuitivo. Olha, aqui, por exemplo, começa na quinta e vai ter domingo. Cara, não faz sentido, vou puxar para cá. Isso aqui vai vir para cá. Isso aqui o prazo está muito longo. Então aqui eu já consigo manipular num gráfico gigante todo o andamento do meu projeto da fase 1 de concepção. Mas eu prometi para vocês que a gente ia avançar muito mais. Então o que a gente vai fazer agora, tá? Que é uma das coisas que eu gosto de ensinar vocês. Nós organizamos aqui uma visão de lista geral, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte: para aproveitar essa nossa estrutura aqui em inteligência, a gente vai basicamente duplicar essa nossa lista que já está configurada, ok? Vou configurar. Na verdade, eu vou fazer mais uma coisa antes de a gente duplicar, tá, turma? Explicar para vocês mais duas coisas. Caso você queira ter um Kanban aqui, você consegue ter. Então, olha só. Dinâmica Kanban clássica, onde eu tenho a fazer, em progresso, aprovação, requer revisão. Dependendo do time, você consegue navegar por isso aqui e estruturar suas tarefas e trabalhar nas tarefas, principalmente com times mais operacionais de forma muito intuitiva. Tem gente que não se adapta muito bem com a lista geral, nem todo mundo vai ter validade de prática diária para trabalhar no Gantt, então talvez você não precise, mas você pode oferecer para o teu time no mesmo projeto uma visão adequada de um quadro de trabalho, tá? Aí você pode renomear para visão operacional, ok? Que é operacional dos cards. A pessoa clicou aqui, vai conseguir ver a tarefa, vai funcionar direitinho, e ele vai clicando e arrastando até chegar no nosso tão desejado entregue à demanda, ok? Então, aqui eu queria aproveitar para mostrar. Nós temos várias visualizações aqui dentro, ok? Mas, por enquanto, a gente vai usar só essas aqui, beleza? Feito isso, turma, para organizar de forma mais rápida, o ClickUp tem uma inteligência aqui de duplicar as listas e tudo mais de forma muito intuitiva. Então, aqui a fase 2 vai ser a fase de setup. Vou pedir para ele organizar aqui dentro do nosso cliente. Ele vai repetir toda a configuração da lista 1 na 2. Thiago, mas as tarefas da lista 2 são diferentes, né? Da fase 2. Beleza, basicamente eu só vou clicar aqui do início ao fim. Vou pedir para ele deletar. As tarefas eu vou subir aqui de novo. Mas agora eu vou fazer diferente. Eu vou trazer a fase 2 e vou duplicar isso aqui para a fase 3, lançamento, tá? E a fase 4 eu vou chamar aqui de
configuração. Vamos imaginar que faz sentido isso aqui, tá, turma? Eu estou deixando o mais genérico possível, porque projetos, cada um tem suas nomenclaturas. Fazendo isso, vou pegar aqui minhas tarefas e alocar aqui na minha fase de setup. Coloquei aqui mais 4 tarefas, vou colocar eu como responsável aqui mesmo. A data de início agora vai ser do dia 22 a 30. Aqui vai ser do dia 2 ao 26, prazos maiores, assim, para vocês entenderem. Ok? Vamos então para a nossa fase de lançamento. Aqui vou repetir as nossas tarefas. Melhor dizendo, vou criar aqui as nossas tarefas dessa respectiva etapa. Então pronto, o que a gente tem aqui, pessoal? Agora eu quero dar um zoom out para vocês, porque uma das preocupações dos clientes é, Thiago, como é que eu vou ver esse microgerenciamento? Porque eu tenho 10 clientes, tenho 20 clientes, tenho 50 clientes. Agora, para estressar o exemplo aqui, turma, vamos imaginar que eu tenho o meu template aqui, tá? Basicamente, vamos imaginar que no meu template tem datas básicas, ou não tem data. Eu vou aqui, basicamente, duplicar do cliente 1 para o cliente 2, para aproveitar essas tarefas que eu tenho aqui só para estressar o exemplo com vocês, tá? E já vou duplicar novamente também para o cliente 3. Então, repare que aqui poderia ser o cliente Laguna, Dauper e, por exemplo, 6 locações. São 3 clientes que a gente atende aqui. Então, poderia nomear esses clientes aqui. E olha que legal, ele já me dá uma visão muito estruturada de projetos desse cliente, porque eles passam todos pela mesma fase. O que muda é que dentro de cada fase eu vou ter um briefing diferente, às vezes demandas diferentes, responsáveis podem mudar, e a data, obviamente, cada projeto tem sua data. Então, por que a vantagem do ClickUp de organizar clientes dessa forma ela é muito boa? Primeiro, turma, quando eu clico na pasta, olha que interessante, e clico aqui em lista, eu consigo ver todas as tarefas por fase aqui. Então, dentro da minha pasta, ele aglomera para mim aqui e compacta nas fases que eu tenho aqui todas as demandas. Mas eu vou fazer melhor, vou ensinar vocês a configurar isso aqui de um jeito um pouquinho mais organizado. Aqui a gente vai colocar decrescente. Vou pedir para ele não agrupar por fase, porque aqui eu quero ver todas as tarefas de esse cliente independente da fase. Vou organizar de novo essa visão aqui para a gente. Vou pedir para quebrar o texto e aqui tem uma sacadinha muito boa para vocês, que é mostrar localização da tarefa, porque aí ele me mostra de onde que é essa tarefa e de qual fase ela pertence. Vou pedir para que aqui nos campos ele me traga o status, vou esconder essa maldita prioridade, data inicial e vou organizar aqui de forma que faz sentido para a gente, tá? Então, olha só. Tenho aqui todas as tarefas do projeto do cliente. Conforme o time vai avançando o status, eu consigo ver. Às vezes você tem tarefas que rodam de forma simultânea, em fases simultâneas, pode acontecer. E aqui você consegue procurar todas as tarefas de um cliente como um todo. Thiago, como é que eu faço uma gestão melhor disso aqui? Quando você clica na pasta, turma, tem uma outra visão que vocês conseguem usar. Eu não sei se no plano gratuito ela está disponível, vamos ver aqui, que é a visão de equipe. Ele não está disponível, mas para quem tiver o plano é uma visão legal de utilizar. Mas, ok, vamos agora organizar essa pasta, porque lembra que a gente, quando abriu aqui a nossa lista, melhorou essa visão, porque ela estava bagunçada? As pastas são a mesma coisa, pessoal. Isso aqui, no geral, é tudo lixo, tá? Eu vou excluir isso aqui, vou excluir isso aqui. Pastas aqui, nem faz sentido ter isso aqui. Vou tirar recurso e tirar responsável. Agora começamos a ter uma visão mais organizada. Conforme eu vá avançando nas tarefas aqui, olha que massa. Vou colocar entregue essa aqui. E na fase de lançamento, essas duas estão entregues também. Lembra que eu falei para vocês que entregue e encerrado tem diferença? Olha só. Eu vou encerrar essas tarefas aqui de cima. E elas somem. Elas ficam aqui, turma, escondidinha. Quando você clica aqui em fechados, ele vai te mostrar o que está entregue e o que está encerrado. Algumas demandas do projeto só são encerradas, não são feitas, e para a gente não excluir, a gente pode só encerrar. Aqui no entregue é porque a gente trabalhou e entregou. Aqui é uma diferença prática para vocês. Aqui, voltando então para a nossa pasta, perceba o seguinte, nas fases ele vai trazendo aqui para a gente. Eu posso ter data de início por fase, já posso organizar aqui, mas o mais importante que eu vou te sugerir é que aqui no nosso painel de controle, a gente tenha 2 dados, que é o carga de trabalho por status e tarefas por responsável.
E aí eu vou inverter a ordem, vou colocar aqui em cima porque isso é prioridade no meu projeto. Então olha que legal, agora eu acabei de organizar aqui nesse cliente um dashboard, um mini dashboard na verdade, de acompanhamento do projeto. Então aqui eu consigo já ver qual que é a carga de trabalho por status, ou seja, aí eu vou clicar na engrenagenzinha, vou pedir aqui para ele exibir a legenda, exibir como porcentagem, por exemplo. Vou pedir para ele mostrar os fechados aqui para a gente também, que é aquele encerrado. E olha que legal, turma, isso que eu vou ensinar para você agora, quase nenhuma ferramenta de gestão de projetos tem. Quando eu venho nesse cliente, clico aqui em a fazer, ele já pré-filtra para mim todas as atividades que eu tenho para fazer dentro desse cliente. A gente está então olhando o cliente 1 e a gente consegue enxergar aqui de forma gráfica e navegando quais tarefas estão em aprovação, eu consigo já ver por aqui. Eu consigo abrir essa tarefa por aqui também. Se eu fechar, ele volta aqui. Então eu consigo navegar no projeto, no macro gerenciamento, micro gerenciamento de forma muito acessível e muito fácil. Aqui na engrenagenzinha eu vou pedir para ele mostrar a localização. Então olha, essas 3 aprovações são da fase de concepção. Vou pedir para que ele quebre esse texto aqui para ficar mais confortável para a gente. Olha como tudo é configurável, tudo fica bonito, funciona muito bem e dá a inteligência necessária para você tocar muito bem o seu projeto. E a gente fez isso muito rápido. Qual que é o grande segredo aqui? Não errar na estruturação. Se eu errar na estruturação, não tenho dados. Se eu errar na estruturação, não tem essa hierarquia. E aqui você agora consegue, ao clicar em cliente, ter uma noção de overview desse cliente, tarefas por responsável. Aqui, por exemplo, eu posso pedir para ele mostrar aqui, ó, tarefas que estão como não atribuído. Então, olha, eu tenho 15 tarefas sem dono, isso é grave. Vamos colocar dono nessas demandas aqui desse cliente para poder pôr um prazo, para poder ter uma noção de execução. E olha que massa, a gente já tem um painel de controle, já tem dados e uma gestão baseada em dados. Avançando um pouquinho mais aqui, porque a gente ainda não acabou, tem mais coisa para a gente avaliar, mas eu queria saber se já vale o seu like nesse vídeo. Se ele vale, dá o seu like aqui nesse momento, porque o que eu vou te explicar aqui para frente vai facilitar muito a sua vida. O ClickUp agora tem um recurso, turma, de inteligência artificial incluso aqui dentro da ferramenta. E uma a gente já falou um pouquinho e agora eu vou fechar esse loop com vocês. Quando vocês clicam em minha tarefa e abrem o teu stand-up, ao escolher o prazo ou período que você quer avaliar e as pessoas que trabalharam na conta e atualizar o seu cartão, você vai ter aqui um relatório riquíssimo do que aconteceu dentro da sua conta do ClickUp. Então, repara o seguinte, ele trouxe aqui os meus Key Highlights, ou seja, finalizei com sucesso a homologação de teste do cliente, plano de contingência. Foram todas as tarefas, basicamente, que a gente fez lá nas nossas listas de projetos. Então, ele já traz aqui para a gente um relatório que ele trouxe só o meu, porque só eu estou usando aqui a conta, mas se você tiver mais gente utilizando, ele vai trazer aqui para você. Mas o que eu queria mostrar para vocês é relacionado às automações. Nas automações, a gente tem uma infinidade de coisas para trabalhar, algumas automações são com IA e depois eu vou explicar isso para vocês. Mas as automações básicas do ClickUp, a gente consegue ter todo gatilho gera uma ação, ou seja, então toda vez, por exemplo, que chegar aqui num status de, por exemplo, requer ou em aprovação, ele vai alterar um responsável, ou seja, ele vai pegar basicamente a tarefa de um operador, que pode ser eu, e levar para um líder, que pode ser outra pessoa. Então aqui eu vou escolher. Então toda vez que o status for, por exemplo, em aprovação, ele vai eleger como responsável, no caso aqui eu mesmo. Então olha que legal, eu vou testar isso ao vivo aqui com vocês. Em aprovação, vou colocar aqui essa outra tarefa em aprovação e repara que aqui ele já colocou eu como responsável da atividade ali que eu tinha escolhido. Isso é muito legal, essas automações poupam muito tempo porque elas permitem que você tenha mais inteligência aí no seu projeto, para que a passagem de bastão, e aí lembra que eu falei para vocês que toda empresa a gente tem basicamente departamentos, projetos ou fluxos. E aí os fluxos aqui, basicamente aqui você tem o fluxo da sua fase de concepção, você tem o fluxo da sua fase de setup, e aí você vai avançando, tendo histórico, conforme o teu time vai te trazendo informações, vai caindo aqui na sua caixa de entrada um feed de notificações para você, que é onde você vai conseguir receber os updates, comentários, responder seu time e tudo mais. E aqui, como se não bastasse, a gente já tem uma série de recursos super inteligentes para a gente trabalhar.
Mas o ClickUp permite que aqui nas mensagens diretas você envie mensagens para o teu time utilizando o chat. Você pode criar canais aqui no chat, como por exemplo, eu posso criar um canal de marketing, clicando aqui em criar canal. Você pode escolher se esse canal é privado para um grupo de pessoas, lideranças e tal. E você, ao criar, tem um chat, onde nesse chat você pode subir documentos, marcar pessoas, marcar tarefas, marcar documentos e muito mais, com o máximo de contexto centralizado para você. Uma das grandes vantagens de usar o ClickUp é que o ClickUp hoje está disponível para se vincular também, turma, às suas outras ferramentas. Então, quando a gente vem aqui em aplicativos, a gente consegue vincular a nossa ferramenta no Google Calendário, no Figma, no Google Drive. E a vantagem de fazer esse vínculo aqui nos aplicativos é que, uma vez conectado, eu consigo encontrar pela barra de pesquisa aqui em cima os meus arquivos do Google Drive, do meu Gmail e centralizar todo o contexto aqui dentro da ferramenta. O ClickUp está com o objetivo hoje de ser uma ferramenta de convergência. Isso significa que ele quer trazer as informações e o contexto das ferramentas como um todo para cá, para tornar o teu trabalho mais ágil. E isso faz toda a diferença no teu dia a dia. Então, quando você pesquisa aqui nessa barra de busca, ele vai te permitir pesquisar tarefas, documentos, agentes, não só do ClickUp, mas também de fora da ferramenta. Isso é muito legal também. E aqui, para a gente avançar e explicar rapidamente, o Brain2 aqui do ClickUp é uma ferramenta que você consegue baixar uma outra IA do ClickUp que não faz parte da assinatura do pacote que a gente tem aqui de upgrade do ClickUp convencional. Para dar uma explicação muito rápida para vocês aqui, turma, no upgrade do ClickUp a gente tem esses planos aqui hoje disponíveis nesses preços mensais e no plano anual, ok? Quando você assina um plano, você não tem acesso a todo o uso de inteligência artificial. O uso de inteligência artificial ele é um pacote separado e à parte. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente como instalar, utilizar e como funciona o preço da IA do ClickUp. Eu vou deixar esse vídeo na descrição aqui e você pode assistir assim que a gente acabar esse aqui, beleza? Então aqui no uso da IA na esquerda você consegue entender o que você tem no teu plano e quanto você gastou. Mas basicamente aqui no Brain2 você consegue mais uma vez pesquisar tarefas, documentos, fazer perguntas, pedir para ele pesquisar na internet. Você pode usar aqui dentro a API do ChatGPT, do Claude, do Gemini e muitas outras que eu explico no outro vídeo que eu comentei com vocês. Então por isso que eu não vou detalhar tanto aqui nesse momento. Mas é bem legal. Você tem também as skills que funcionam igualzinho o Claude. Você pode criar skills aqui dentro para ele te ajudar a organizar a tua conta e trabalhar em tarefas com o time, montando relatório, apresentações, imagens e muito mais, que não cabe nesse vídeo porque é muita coisa. O ClickUp tem mandado muito bem. Aqui em mais produtos a gente tem documentos, que você pode criar documentos aqui no ClickUp, explicando para vocês aqui, ele funciona muito bem como uma base de conhecimento. Então aqui você tem o nome do documento. Aqui você pode começar a escrever, você pode escrever com o IA também. Então, se você pedir alguma coisa, cria um plano de ação, resuma um texto, ele vai fazer para você. Eu não vou detalhar, turma, aqui o Docs, porque a gente tem um outro vídeo aqui no canal também falando só sobre o Docs. Está um pouco antigo, tem que atualizar ele, mas ele também está funcionando muito bem. E esse nosso vídeo, ele é um vídeo que ele vai ficar faltando a explicação de muita coisa. E é por isso que eu vou interromper esse vídeo aqui para te propor uma coisa. Você vai fazer o processo que a gente fez até aqui, você vai começar a utilizar a tua conta com uma estrutura adequada. Eu vou me comprometer a responder todo o comentário aqui do nosso vídeo, caso você tenha dúvidas sobre estruturas. Óbvio que se a tua dúvida for muito complexa, um negócio complexo, turma, eu vou te recomendar que você fale com a nossa equipe, nosso time pode te ajudar, mas às vezes não consigo responder tudo no comentário, mas eu prometo que eu vou te dar retorno de algum modo aqui e você pode comentar que você vai ter retorno aqui com a gente. E se você quiser dar um passo além, quiser um curso completo, detalhado, com aulas aprofundadas, sequenciadas, te explicando não só sobre ClickUp, mas gestão de projeto, cloud, inteligência artificial, para que você se torne um implementador de operações e não só um analista de projetos, o link vai ficar aqui embaixo para você participar da nossa comunidade, que é o SciForge Hub. O SciForge Hub é a nossa comunidade de implementadores de operação, onde a gente ensina você
a pegar uma empresa do zero, um projeto do zero e implementar todo o ClickUp utilizando o chat, melhorando a comunicação, organizando todas as informações, projetos, tendo relatórios e muito mais. Dessa forma, você consegue crescer na sua carreira ou, como gestor, oferecer melhores condições de trabalho, melhor eficiência e lucratividade para o negócio que você está. Clica no link que está aqui embaixo, conheça o nosso treinamento e qualquer dúvida, você chama a nossa equipe para falar com a gente. Até mais.